Boa noite, meus amigos de todo o Brasil, que é o professor Pedro Lenza falando. Eu queria agradecer aqui a presença das várias pessoas que já estão entrando, já estamos chegando aí, 300 pessoas, uma coisa impressionante, alucinante, a quantidade de pessoas que já estão entrando aqui, agora 10 horas e 13 minutos, 22 horas e 13 minutos, horário de Brasília, já chegando a quase 400 pessoas. Realmente essa live está uma loucura, porque eu não imaginava tudo, eu imaginava muita gente, mas já são 400 pessoas que estão aqui, chegando em 500. Por favor, convidem os amigos, estamos chegando em 500 pessoas, isso significa que nesse momento, no Brasil inteiro, tem 500 pessoas, passamos de 500, Rogério, loucura, meu amigo. Eu imaginava que ia ser um negócio violento, mas realmente passamos de 530 pessoas em, sei lá, menos de 1 minuto de live. E eu só posso agradecer os meus amigos que estão participando. Já vou chamar o amigo Rogério, está quase chegando em 600, isso eu nunca vi na minha vida. E é isso aí, galera, para falar de um tema extremamente importante com uma pessoa fantástica que é o professor Rogério. Eu vou achar o professor Rogério aqui para entrar ao vivo aqui, já estou pegando ele aqui. O professor Rogério Sanches Cunha, já estou chamando ele, são 600 pessoas ao vivo, Rogério, uma coisa alucinante que eu nunca vi na minha vida. Fala, Rogério, como é que você está, meu amigo? Tudo bom, Pedro? Como é que tá? Tu já tá me vendo bem, me ouvindo direitinho ou não? Estou vendo em HD, High Definition, e se eu soubesse, eu teria colocado o terno, meu amigo. Era para ter vindo de terno hoje? Não, é que eu cheguei de São Paulo faz pouco tempo e não tive tempo ainda de tirar a indumentária. Então, se quiser, eu tiro a gravata aqui, ó. Pronto. Não, fique bom. Rogério, já Pronto, estamos chegando em 900 pessoas. Isso nunca aconteceu na live. Isso é uma loucura, meu amigo. Isso se deve ao convidado da live de hoje no Projeto do Lenza, que é você, Rogério. Uma pessoa que tem admiração. É o tema. Admiração profunda, meu amigo. São quase 1000 pessoas aqui entrando. E então chegando em 1000, uma coisa que eu nunca vi na minha vida. E isso é fantástico. O uso da tecnologia para a gente acessar o Brasil todo. Rogério, meu amigo, muito obrigado por ter aceito o convite. Já são agora batendo 1000 pessoas ao vivo. Isso nunca aconteceu em toda a história, né, que eu tenho feito essas lives. Então, vamos discutir o tema. Rogério, eu gostaria... primeiro, vamos situar. Estamos tratando aqui de uma decisão da semana passada do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADO 26 e do mandado de injunção 4733, que reconheceram os comportamentos de homofobia e de transfobia como comportamentos que se enquadram na lei de racismo. Esta foi a decisão do Supremo. Eu poderia já de imediato, Rogério, e depois a gente vai entrar num bate-papo, dizer que o Supremo tipificou, porque isso não está previsto na legislação, essas condutas homofóbicas e transfóbicas. Homofobia, transfobia, a ideia de transtorno, de medo, de comportamento agressivo, de repulsa a homofóbicos e o medo também em relação a trans. E eu gostaria de pontuar de imediato, Rogério, que desde o surgimento desta ação da ADO, este é o primeiro momento que a Suprema Corte do Brasil ela adota um posicionamento ativista. Eu estou me referindo aqui à ADO. E talvez para começar, e o legal da live é que a gente não combina as coisas, é tudo improvisado, isso vai poder sair um monte de discussão interessante. Eu gostaria de colocar logo no início uma rápida observação em relação a esta ação que gerou isto tudo
para que a gente possa discutir o aspecto criminal. Primeiro ponto, Rogério, os nossos amigos do Brasil sabem que a Constituição de 88 foi a Constituição que introduziu a ação direta de inconstitucionalidade por omissão no artigo 103, parágrafo 2º, que, se me permitir, eu gostaria de ler rapidamente. Este é o fundamento constitucional desta ação. O parágrafo 2º do artigo 103 da Constituição estabelece que, declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias. E em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo no prazo de 30 dias. Então, o que se tem aqui é uma ação que foi introduzida em 1988, até então não havia. O mandado de injunção, que é outra técnica de controle das omissões, surgiu também em 88, junto com o MS coletivo, com habeas data. São novidades introduzidas pela Constituição de 88. E esta ação, ela só vem a ser regulamentada, a ADO, em 2009. Veja, a lei do controle, a lei da DIA 9868 de 99, portanto, 11 anos depois da Constituição, não regulamentou a ADO, o controle das omissões, que só veio a ser regulamentado em 2009, portanto, 20 anos depois de vigência do texto de 88. E esta legislação que regulamenta, ela também foi bastante tímida e seguiu a própria prescrição da Constituição. Será dada ciência ao poder competente, em se tratando de órgão administrativo, para supri-la no prazo de 30 dias. Bom, até então, isso, para aqueles que estão acompanhando aqui na última edição do livro, eu desenvolvo a partir da página 435, o Supremo vem adotando um comportamento bastante tímido, de mera ciência ao poder competente, sem fixar prazo quando se trata de poder, no tocante ao controle das omissões. E eu já vinha fazendo críticas, entendendo que a ADO ela acabou perdendo o seu sentido. A ADO acabou sendo um instrumento de mera comunicação e reconhecimento formal da mora legislativa, sem que tivesse um papel efetivo. O que, em certa medida, a lei do mandado de injunção a 13.300, ela até evoluiu, porque prescreveu em relação ao MI uma possibilidade de uma medida judicial mais efetiva. Mas, de todo modo, em nenhum momento vem sustentando que a ADO possa permitir que o Poder Legislativo legisle, mas que se fixe um prazo, que se reconheça a mora, se fixe um prazo, para que, então, o parlamento ou o órgão omisso, não apenas o órgão legislativo, supra a omissão. Mas, até então, o Supremo vinha dizendo que não. E no precedente do julgamento da ADO 3682, este é o precedente, o Supremo simplesmente disse que iria comunicar a mora e que o parlamento não era obrigado a legislar, não tinha prazo. Ou seja, tornou sem efeito a ADO. O que se tem no julgamento da semana passada é algo que vai muito além disso tudo. É uma viragem jurisprudencial impressionante, porque o Supremo não apenas ele determina ou reconhece a omissão, como ele normatiza um comportamento e, para ser pior, criminaliza um comportamento ou normatiza um comportamento em matéria penal. Então você tem uma inovação impressionante em relação a esta ação, a ADO, que até então não tinha efetividade nenhuma. Até no livro faço algumas ressalvas da ADO 24 e da ADO 25, a partir de parâmetros normativos que a própria Constituição colocou,
Mas até então o Supremo não avançava. E nesta ação ele avançou de modo impressionante. O Supremo reconhece a mora, estou aqui com a decisão na mão, todos têm essa decisão. Reconhece a mora inconstitucional do Congresso Nacional na implementação da prestação legislativa destinada a cumprir mandado de incriminação a que se refere os incisos 41 e 42 do artigo 5º, para efeito de proteção penal de grupo LGBT, declara a omissão normativa inconstitucional do Poder Legislativo da União, cientifica o Congresso Nacional e dá interpretação conforme a Constituição para que, então, se enquadre a homofobia e a transfobia, qualquer que seja a sua manifestação, de uma maneira bastante vaga, nos tipos penais definidos na Lei 7.716 de 89, até que seja regulamentada a matéria. Isso significa, então, que o Supremo ele reconhece um novo tipo penal que, teoricamente, o comportamento específico de homofobia e transfobia não estava previsto na legislação. E o faz sem se respeitar a regra explícita e clara da legalidade penal, da estrita reserva penal, e sem se observar a separação de poderes, no meu entender. Então, colocado esta abertura rápida sobre a evolução, e aqui é, sem dúvida, uma evolução da ADO, eu abro já para que você possa expor a sua visão em relação a este comportamento da Corte, num primeiro momento, analisando a reserva legal ou reserva, a estrita legalidade penal prevista no artigo 5º, inciso 39. Gostaria de ouvir um pouco a sua visão sobre esse aspecto, Rogério. Bom, vamos lá. Obrigado, Pedro, outra vez pelo convite. É uma honra estar aqui no teu Insta, batendo um papo sobre um tema extremamente importante. E olha, eu, claro, vou criticar a decisão do Supremo, já fiz nas minhas redes sociais, mas quero, antes de mais nada, externar o seguinte para todos aqueles que estão assistindo e vão nos assistir. Ser contra a decisão do Supremo não significa incentivar a homofobia. Jamais, Nós jamais. estamos aqui, eu e o Pedro, discutindo uma questão técnica, mas partindo do pressuposto que a homofobia é um comportamento horrível, é um comportamento ignóbil, abjeto. Então, não é porque eu vou criticar tecnicamente a decisão do Supremo que você pode interpretar que eu estou tolerando, ainda que seja tolerando a homofobia. Jamais. Jamais. Bom, concordo. Agora veja, Pedro, apesar de eu estar caminhando para criticar a decisão do Supremo, eu tenho que reconhecer que o Supremo ele resolveu nessa decisão talvez acender uma luz. Essa decisão ela tem algo de simbólico. Como já aconteceu, mas aí veio pelo legislador com o feminicídio. Pedro, o feminicídio, antes de virar homicídio qualificado do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6 do nosso Código Penal, o feminicídio já era crime, ele era denunciado pelos promotores de justiça como homicídio qualificado, pelo motivo torpe, por exemplo. Então, a retirada do feminicídio do inciso 1 para o inciso 6 do parágrafo 2º, dando ao feminicídio um destaque, tem uma simbologia. Vejam que a partir do momento que veio essa lei, o Brasil passou a discutir feminicídio, diferenciando de femicídio. Então, essa simbologia é importante. E existe essa simbologia na decisão do Supremo. Se essa era a intenção, o Supremo quis causar esse alvoroço para nós debatermos a homofobia, a transfobia, ele conseguiu. Tudo bem que por meios questionáveis, porque, como você já alertou, o Supremo ignorou princípios constitucionais, princípios caros a todos nós, todos sem exceção, aos heterossexuais e aos homossexuais. Qual o princípio é esse? O princípio da reserva legal. O princípio da reserva legal. Não há crime sem lei anterior que o defina,
não apenas sem prévia combinação legal. E aqui, Pedro, eu até peço para você me corrigir se eu estiver errado. O artigo 5º da Constituição Federal, ele traz o princípio da reserva legal. O princípio esse que na Constituição de 67 estava lá no finalzinho. Raul Machado Horta, ele fala que a nossa Constituição é plástica, principalmente porque os artigos estão colocados numa ordem de importância. Por que que o Constituinte de 88, ele migrou os poucos instrumentos, os poucos artigos que traçavam direitos e garantias fundamentais da Constituição de 67, migrou logo para o artigo 5º, um dos artigos que abre a porta da nossa Bíblia Política. Por quê? Considerando a importância dos direitos e garantias fundamentais. E vejam, eu tenho ali, antes mesmo do mandado de criminalização do racismo, eu tenho um artigo que manda respeitar o princípio da reserva legal. Agora, diz o Supremo, já li muita gente escrevendo que o Supremo não criou um tipo penal. Ele acabou fazendo uma interpretação conforme... Pessoal, não adianta. Houve, sim, o empréstimo de uma lei para uma situação que, em tese, e eu já vou aprofundar isso para você, em tese, estava sem previsão legal. Havia uma lacuna. E se eu empresto uma lei para um caso, ainda que semelhante, isso é analogia. Analogia, concordo. Isso é analogia. E a analogia no direito penal ela só pode ser in bonam partem. Então, por mais que o Supremo fale em mutação constitucional, interpretação conforme, não importa o nome que se dê. Ao fim e ao cabo, o que se fez foi emprestar a Lei 7.716, de 89, para a homofobia e a transfobia. Isso é analogia em Malam Partem. Precisamos do legislador criando esse tipo. E, Pedro, não é que nós não tínhamos tipos penais para a homofobia e a transfobia. Eu vou esperar você me autorizar a aprofundar isso. Eu não sei se você quer fazer algum comentário. Eu concordo plenamente. Nós estamos diante... E deixando claro, eu gostei da sua introdução, Rogério. Em nenhum momento, todos que estão aqui, são 1.500 pessoas ao vivo agora, conhecem um pouquinho do Pedro e do Rogério, porque a gente se expõe bastante. Em nenhum momento a gente está aqui para defender qualquer comportamento no sentido ou no outro. O que a gente está aqui para fazer é discutir tecnicamente uma questão, que de fato é uma questão que tem uma agenda bastante importante de proteção da sociedade e de repúdia de comportamentos que venham num sentido preconceituoso. Ninguém está discutindo isso aqui. Então, mas tecnicamente, eu concordo que o artigo 5º, inciso 39, que eu vou ler de novo, estou com a Constituição aberta, eu faço questão de ler. Não há crime sem lei anterior, nem que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Nullum crime, nulla pena, sine prévia lege. Isto é uma garantia da própria sociedade. Eu, sem dúvida, devo me deixar claro que precisamos de normas que afastem qualquer comportamento que seja preconceituoso, especialmente racistas, como esses que se colocam. Mas eu vou ter que dizer também que o Supremo acabou legislando e tipificando uma conduta, tipificando criminalmente uma conduta. Concordo em diversos tipos penais, eu acho que você poderia trazer agora, você já lançou essa ideia. Já se encontravam disposições que procurassem criminalizar esses comportamentos. O que o Supremo fez agora foi jogar de modo específico na lei do racismo, e que vão ter consequências que a gente fala no segundo momento. Mas se você puder, como você conhece bem o direito penal, trazer alguns exemplos de normas que já abarcavam esses comportamentos, eu agradeceria bastante, Rogério. Então vamos lá. Olha só, Pedro, isso é importante, porque muitos, quando eu digo que sou contra esse contorcionismo feito pelo Supremo, ainda que com predicados simbólicos importantes, etc.,
Quando eu digo que eu sou contra, alguns falam, então você quer o quê? Você quer que a homofobia, a transfobia fiquem ali perambulando no mundo da atipicidade? Não, ninguém falou que a transfobia e a homofobia configura fato atípico. Agora, preste atenção antes de eu aprofundar isso, eu quero ser bem compreendido e o Pedro me corrija se eu estiver errado, porque eu vou entrar um pouquinho só no campo do constitucional, direitos e garantias fundamentais, etc. E o Pedro, com toda a autoridade dele, me corrija. Vejam, nenhum momento, seja o Supremo, seja o legislador, nenhum momento se pode punir a homofobia. Nenhum momento se pode punir a homofobia. O fato de você ser homofóbico, isso é algo interno, faz parte do seu preconceito, você que conviva com esse preconceito. O que se pode punir e deve punir é nada mais, nada menos do que a exteriorização de condutas homofóbicas. É o direito penal do fato degladiantes com o direito penal do autor. Querer punir alguém porque é homofóbico ou transfóbico é punir a pessoa pelo que pensa, por desejo. E o direito penal não pode punir quem quer que seja pela sua ideologia, pelo que pensa, pelo seu desejo. Agora, a partir do momento que você exterioriza essa sua ideia, exterioriza esse seu desejo, esse seu pensamento, através de condutas que denotem a homofobia ou a transfobia, aqui, especificamente, segregando ou incentivando a segregação, opa, isso pode ser crime. Então, preste atenção. Não podemos sair por aí falando que o Supremo puniu ou pune a homofobia e a transfobia. Não. Ele vai punir, de uma maneira que nós estamos discordando apenas da forma, ele vai punir condutas homofóbicas, condutas que denotem a transfobia. A mesma coisa a pedofilia, Pedro. Ninguém vai ser punido porque é pedófilo. Você vai ser punido a partir do momento que exteriorizar a pedofilia, agredindo ou colocando em perigo bens jurídicos alheios. Bom, feita essa premissa... Deixa eu só, dentro dessa... Antes de você dar os exemplos, dentro dessa sua premissa, interessante anotar que o próprio Supremo, ele, no item 2 das teses fixadas, ele deixou claro que a repressão penal à prática da homotransfobia não alcança nem restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja. Então, é interessante que não apenas este pensamento íntimo sem exteriorização, como também o comportamento religioso e também em locais públicos estão excluídas desta dita tipificação. Interessante, o item 2, o Supremo tomou um cuidado muito grande com a questão religiosa, porque, sem dúvida, existem diversas orientações que são contra, né, algum comportamento de um jeito ou do outro. Eu vou além, viu, Pedro? Eu não acho que fica apenas no âmbito, no ciclo da religião. Nós temos que trabalhar também na liberdade de expressão. Na liberdade de expressão. Bom, mas vejam só. Ainda que a liberdade de expressão não seja absoluta. Agora, atenção. Antes dessa decisão do Supremo, Rogério, comportamentos homofóbicos, comportamentos transfóbicos eram atípicos? Claro que não. Antes dessa decisão do Supremo, e ainda convivendo com essa decisão do Supremo, eu já explico por quê, comportamentos homofóbicos ou transfóbicos já configuravam crimes. Por exemplo, de homicídio, inclusive homicídio qualificado, lesão corporal, ameaça, constrangimento ilegal e outros delitos que são presentes para qualquer fobia. Então, atenção, nós não estamos falando de comportamentos que eram atípicos e agora são típicos. Não, eles já tinham tipicidades próprias. O Supremo resolveu dar uma cor diferente. Quando que eu coloco um comportamento homofóbico ou transfóbico na seara da Lei 7.716, no campo fértil do racismo? Quando esse comportamento, mais do que agredir física ou moralmente, esse comportamento segregar, por exemplo, o homossexual
ou incentivar a segregação do homossexual. Então, cuidado. E aqui que nós não podemos confundir racismo com injúria. Racismo com injúria. Esse é um ponto que eu gostaria bastante, professor de constitucional, gostaria que você esclarecesse, Rogério, de fato, essa distinção entre a injúria racial do Código Penal e o racismo, a lei do racismo que o Supremo enquadrou. Qual é essa distinção? Se você puder explicar do ponto de vista didático, eu agradeço. Essa sua preocupação, Pedro, tem que ser a preocupação de todos que estão nos assistindo. Por quê? Porque você concluir por uma ou outra norma, você vai trazer consequências penais e processuais bastante distintas. Então, vejam, você tem racismo propriamente dito, a lei que você mencionou no comecinho da live, Lei 7.716 de 89, você tem racismo quando o comportamento segrega ou incentiva a segregação. Se eu falar, por exemplo, eu não jogo nesse time porque esse time tem homossexual, ou eu não jogo contra o seu time porque o seu time tem um homossexual, eu estou querendo segregar ou induzir, incentivar a segregação de uma pessoa em razão da sua orientação sexual. Racismo, de acordo com essa visão do Supremo. Agora, se eu, num jogo de futebol, xingo um homossexual, por exemplo, seu viado, etc., tal, denominações, qualidades negativas, fazendo referências à orientação sexual dele, aí eu estou diante da injúria. Perfeito. E são crimes distintos com consequências bastante distintas. Rogério, fizemos uma distinção entre racismo e injúria racial nesse ponto, e eu vou retomar a Constituição aqui no artigo 5º 42. O artigo 5º 42 deixa claro, porque veja, a partir do momento que esses comportamentos se enquadram na lei do racismo, se são caracterizados como racismo, eu tenho todas as consequências de uma prática do racismo. E essas consequências estão previstas na Constituição. E é aqui que eu queria chamar a atenção. O artigo 5º, inciso 42, diz que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então, primeiro ponto, eu queria ouvir a sua opinião, mas o meu entendimento é que, a partir do momento que o Supremo entendeu que esses comportamentos se enquadram na lei do racismo, eu estou partindo da premissa que estamos diante de prática do racismo, que, portanto, são crime ou comportamentos inafiançáveis, ou o crime inafiançável e imprescritível. Queria que você, nesse ponto, comentasse se você concorda com isso, e apenas para a gente ter uma observação, perguntar a sua opinião, se você concorda com o entendimento do STJ, que tem colocado essa prescrição, ou tem estendido esta prescrição constitucional, que o texto fala apenas em relação à prática do racismo, também para a injúria racial. Então seriam essas duas questões que eu coloco para você. Explicar um pouquinho disso, falar um pouco, se você puder, para os nossos amigos aqui, e eu não sou professor de penal, você aqui é o especialista, o crime inafiançável e imprescritível, e analisar a posição do STJ, que tem entendido estender esse dispositivo da Constituição, que é pontual em relação ao racismo, para a injúria racial. Bom, vamos lá. É muito interessante, Pedro. Eu concordo com você a partir do momento que o Supremo ele ajusta a segregação, incentiva a segregação homofóbica ou transfóbica. Segregação ou incentiva a segregação de homossexuais ou transexuais. Na lei de racismo, consequentemente, essa segregação ou incentiva a segregação
será inafiançável e imprescritível. Então, o Supremo, ele escolheu fazer uma analogia em Mallamparda, escolheu bem, né? Escolheu uma norma que ia trazer uma repercussão tremenda, porque essa analogia acabou gerando inafiançabilidade, mas principalmente imprescritibilidade. Isso no racismo. No que diz respeito à injúria, e eu diferenciei injúria de racismo, na injúria eu não tenho segregação, na injúria eu não tenho incentivo à segregação, na injúria eu tenho atribuição de qualidades negativas. Agora, Pedro, olha que interessante. A injúria racial, que é a chamada infração penal racismo impróprio, é o denominado racismo impróprio, a injúria racial, está no artigo 140, parágrafo 3º. E eu vou ler para você. Eu vou ler para você. Diz o seguinte: a pena será de 1 a 3 anos se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Quando eu atribuo qualidade negativa para um homossexual, fazendo referências à sua condição de homossexual, eu vou conseguir ajustar no 140, parágrafo 3º, onde está escrito raça agora, eu sempre vou encarar também as homofobias? Ou o Supremo autorizou o empréstimo de uma lei só no caso de lei de racismo? Porque se eu não for aplicar a injúria racial, eu vou aplicar o 140 caput, a injúria simples, que tem uma pena de 1 a 6 meses. Ação penal de iniciativa privada. Tem decadência e é prescritível. A injúria qualificada, não. A injúria qualificada, apesar de prescritível na lei e depende de representação, vejam, a injúria qualificada, apesar de prescritível na lei, também depende de representação. O STJ é que disse que a injúria qualificada se equipara a racismo, então ela seria imprescritível. Ela seria imprescritível. Bom, se o STJ lá atrás já equiparou injúria qualificada a racismo, não vou achar estranho colocarem a injúria contra homossexuais, valendo-se da sua condição de homossexual, no 140, parágrafo 3º. E aí eu repito, de acordo com a lei, a injúria qualificada depende de representação da vítima e é prescritível. Aí você falou, e o STJ? O STJ entendeu que é imprescritível. E eu acho que o STJ errou. Por que eu acho que o STJ errou? Como é que eu posso admitir um crime imprescritível, mas que depende de representação da vítima? Isso é incoerente. Se eu coloco no colo da vítima a oportunidade para ver ou não a ação penal, ela precisa pedir e autorizar a ação penal, esse crime não pode ser imprescritível. Eu acho que é uma incoerência absurda. A primeira turma do STF, em junho de 2018, ratificou esse posicionamento do STJ, mas ainda não temos um julgamento do pleno, mas já temos uma confirmação por parte do STF desse julgado do STJ que envolve um jornalista, mas ainda está para ser decidido pelo pleno. Eu destacaria não apenas esse argumento lógico que você colocou, como também a própria literalidade da Constituição. Não sei se poderia ser um caminho. O 5º, inciso 42, diz que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. E, portanto, não tratou de injúria racial. Não sei se poderia ser... Te digo mais, Pedro. A Constituição é de que ano? De 88. 88. Em 88, o Constituinte disse que o racismo é imprescritível, tá ok? Ok. Em 89, obedecendo o mandado de criminalização, nasce a Lei 7.716, que pune o racismo e diz que o racismo é imprescritível. Aí vem o legislador e faz várias mudanças no 140, parágrafo 3º do Código Penal. Em 97 teve mudança, em 2003 teve mudança, em 2006 teve mudança. Todas as mudanças no 140, parágrafo 3º, em nenhum momento se pensou na imprescritividade. Todas as mudanças foram no sentido de alterar a ação penal de iniciativa privada para pública condicionada. Então, se o legislador
tivesse realmente esse compromisso com o artigo 5º, inciso romano 42, que fala que o racismo é imprescritível, ele, legislador, já teria obedecido esse mandado e colocado o parágrafo 3º no rol, parágrafo 3º do 140, no rol dos crimes imprescritíveis e de ação penal pública incondicionada. Então, ele vem mudando sistematicamente o 140 parágrafo 3º, em nenhum momento a mudança é condizente com um crime imprescritível. Interessante. Eu não sei se é um ponto penal também, e aí isso está sendo maravilhoso explorar o seu conhecimento, Rogério. Eu estou lendo, estou com a Lei 7.716 aqui na tela do computador. O que eu achei curioso, eu confesso que eu queria se você puder falar alguma coisa sobre isso. Quando se lê a lei, você observa que em 89, portanto, um ano depois da vigência da promulgação da Constituição, os tipos penais que ela define são muito específicos e de comportamentos muito individuais, como, por exemplo, recusar ou impedir acesso ao estabelecimento comercial, recusar, negar ou impedir inscrição ou ingresso do aluno no estabelecimento de ensino público, impedir acesso ou recusar hospedagem em hotel. Então, são comportamentos muito pontuais. E em 97 é introduzido o artigo 20, que tem uma dimensão muito diferente da própria essência ou lógica do primeiro momento dessa lei. Não sei se você chegou já a analisar esse ponto. O artigo 20 diz praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, de maneira muito mais ampla. Então, é interessante se observar aqui que em 97 o legislador ele ampliou a própria lógica da lei e que isso repercute e repercutiu em uma decisão que o Supremo faz referência na letra D da decisão, que é o habeas corpus 82.424. Deixa eu até abrir ele aqui. Quem está com o meu livro, na página 1195, eu falo desse caso importante em que o Supremo ele discute a liberdade de expressão e a problemática do discurso de ódio. E neste julgamento, o Supremo entende que a prática ou não do crime de racismo cometido por escritor e editor de livros por suposta discriminação contra os judeus, ao praticar as ideias antissemitas preconceituosas e discriminatórias, entra nesta linha da modificação de 97 do artigo 20 da lei. Então é um precedente, talvez, um dos mais importantes precedentes da Corte até aquele momento, sem dúvida, este habeas corpus 82.424, que se reconheceu as ideias preconceituosas e discriminatórias contra a comunidade judaica e que entrou nesta linha do artigo 20 da modificação que foi introduzida em 97, estou me referindo a uma decisão de 2003, e esta linha ampliada é, sem dúvida, a linha do julgamento do caso que nós estamos tratando hoje. Não é aquele momento inicial da lei. Não sei se eu estou conseguindo me expressar sobre essa perspectiva, Rogério. E não só você faz uma observação importante, como você ratifica o que eu falei, esse artigo 20, ele nasceu da mesma lei que alterou o 140, parágrafo 3º, demonstrando que o legislador enxerga dois comportamentos absolutamente distintos. Interessante. Porque se fosse o mesmo comportamento, então seria muito melhor revogar o 140, parágrafo 3º e colocar o verbo ofender a dignidade ou decoro aqui no artigo 20. Então, o legislador, com a mesma lei, altera dois tipos que convivem e não se confundem. Olha que importante. Você menciona esse HC e eu chamo a atenção para que o aluno tome cuidado. Nós estamos diante de crimes dolosos, crimes que exigem consciência, vontade, ânimos de segregar, ânimos de incentivar a segregação.
Tá ok? Então, é imprescindível ânimo, é imprescindível consciência e vontade. Isso é importante. Aliás, Rogério, dentro dessa ideia, a gente tem acompanhado aí, falei de liberdade de expressão, que sem dúvida a Constituição adota uma posição de preferência entre os direitos fundamentais, mas essa ideia do dolo, se você puder falar um pouquinho do humorista, por exemplo, como é que fica a situação do humorista, e a gente vê muito esse comportamento dos humoristas diante dessa ideia do dolo. Como é que você pode desenvolver um pouco mais sobre isso? Veja, nós temos que tomar cuidado exatamente para não demonizar comportamentos que, em tese, não são típicos, né? Então, quando eu falo do dolo, é imprescindível essa vontade consciente de segregar ou incentivar a segregação. Eu estou falando de alguém que ele age com esse propósito do apartheid. Eu não quero conviver, vou praticar comportamentos que vão evitar o convívio, ou vou incentivar que essa pessoa não conviva comigo ou com pessoas que estão ao meu redor. Essa finalidade é importante. Agora, o animus jocandi, dentro da injúria, aqui eu estou falando da injúria agora, não vou falar do artigo 20 ainda, mas o animus jocandi, dentro da injúria, não configura o crime. O animus jocandi não configura o crime. Agora, quando você fala no racismo, fica difícil, Pedro, você imaginar alguém brincando de segregar, brincando de incentivar a segregação. Então, quando nós pensamos no humorista, nós pensamos no humorista que ele está fazendo piadas de mau gosto, é aquele humorista que você pode até não concordar com a maneira como ele faz a brincadeira dele, ou o teatro dele, ou a apresentação dele, mas eu não consigo imaginar o humorista brincando, segregando, brincando de incentivar a segregação. Aí tem que tomar cuidado. Quando você pega a jurisprudência e analisa o artigo 20, que é o artigo que você falou, 20 da Lei 7.716, diz o seguinte: exige-se dolo, inexistindo forma culposa. Perfeito. Não se pode esquecer que existe um dissenso jurisprudencial pela necessidade ou não da presença do elemento específico, que é a vontade de discriminar o ofendido. Então, quando eu falo do dolo no artigo 20, existe indisfarçável divergência, e o STF nessa ADO não resolveu o assunto, onde se analisa se é imprescindível ou prescindível a vontade específica de discriminar. Se você entende que é imprescindível a vontade específica de discriminar, então o humorista pode se safar pela ausência de elemento subjetivo do tipo. Agora, se você fica com a corrente que entende prescindível, dispensável esse elemento subjetivo, pouco importa se nessa brincadeira de segregar ou incentivar a segregação ele tinha um propósito discriminatório ou não. Vai responder pelo crime, tem que tomar cuidado. A jurisprudência, ela é divergente. Interessante, hein? Rogério, já estamos chegando aqui a quase 50 minutos de conversa, o que é fantástico. Eu queria discutir com você uma questão importante. O Supremo avança, o Supremo define uma questão com reflexos inegáveis, e aí vem a pergunta. A decisão do Supremo, ela é da semana passada, do dia 13 de junho. Eu pergunto, qual é a sua opinião? Essa decisão do Supremo já está valendo? Comportamentos que foram, então, definidos como racismo pelo Supremo já devem ser assim entendidos? Já pode o promotor oferecer denúncia? Como é que está a sua visão sobre isso? O momento. Essa é a pior pergunta para se fazer, Pedro. A minha vontade é imitar os nossos alunos da fase oral de concurso e dizer não me recordo, excelência. Não é verdade? Porque, eu já li de tudo, já fui estudar o assunto, eu já li
corrente no sentido de que devemos aguardar a publicação, como também já vi corrente dizendo que, já que houve uma interpretação na visão do Supremo, uma interpretação conforme existe a lei, ele está interpretando algo que já existe, etc., não haveria por que se aguardar a publicação. Já vi as duas correntes se degladiando. Por uma questão de segurança jurídica, eu gosto da corrente que quer aguardar a publicação, até para entender os contornos, em que pese toda a publicidade que a decisão recebeu. O que eu acho, a minha opinião, se eu for adotar o entendimento que o Supremo tem em relação às ações de controle concentrado, às ações de controle abstrato, eu tenho que dizer, então, que a decisão passa a valer a partir da publicação da ata de julgamento. Esse é o entendimento do Supremo em relação às ações de controle concentrado abstrato, que é o caso da DO. Não aconteceu ainda na DO, né? Não. No caso, existe uma distinção entre publicação de ata e publicação de acórdão. São coisas distintas. E o Supremo tem entendido que, especialmente na ADI, que até então na ADO não se tinha efeito prático, porque o Supremo evoluiu o entendimento, o Supremo tem entendido que é a partir da publicação da ata de julgamento e não do acórdão. A publicação do acórdão é o momento pelo qual se fixa o prazo para interposição de eventual recurso de embargos declaratórios, que pode até ter um eventual caráter infringente, mas a publicação da ata já é suficiente. Então, o meu entendimento, dentro até de uma ideia de segurança jurídica, é que sim, eu aguardaria a decisão, mas não da publicação do acórdão para seguir a lógica do Supremo, da ata de julgamento. E até porque isso entra dentro de uma ideia. Eu vejo que o Supremo disse que a interpretação conforme, mas na minha visão o Supremo, de maneira ativista, legislou. Usou uma perspectiva de interpretação conforme. Agora, uma outra pergunta, Rogério. Tudo que a gente está fazendo aqui não foi planejado e por isso a gente tem liberdade de até dizer que não sabe, mas ou que não quer falar. Mas um outro ponto que eu estou pensando, como ficam as condutas anteriores, os comportamentos anteriores à publicação da ata de julgamento? Você acha que, na sua opinião, dá para enquadrar ou, na verdade, eu poderia usar o sine prévia lege como sendo uma orientação para que o comportamento só passa a se enquadrar a partir desse novo entendimento? Ô Pedro, eu preciso confirmar qual dos ministros foi expresso em dizer que esse entendimento valeria ex nunc e não ex tunc. Tá ok? Então, eu não lembro qual dos ministros deixou isso claro, que esse entendimento ele valeria ex nunc. Aqui no nosso bate-papo, da publicação da ata em diante, e não da publicação da ata para trás. Então, em tese, Pedro, até se violou o princípio da reserva legal, mas estar-se-ia respeitando a anterioridade. Tá ok? No mínimo. Então, olha que interessante. Ele foi um bate-sopra, né? Eu vou violar essa parte da legalidade, que é a reserva legal, mas fica tranquilo que eu não vou retroagir para alcançar fatos pretéritos. Tem no voto de mais de um ministro esta ressalva. E eu acho que essa seria a melhor orientação, porque senão você está criando uma surpresa com consequências, como você bem colocou, da inafiançabilidade. A reserva legal já periclitou, fragilizou, vulnerabilizou a reserva legal e legalidade. Que pelo menos, então, não se volte para os fatos pretéritos. Aí sim, escancar-se-ia totalmente garantias fundamentais. Até porque o reconhecimento não é de um direito fundamental, mas é de um crime, que é muito diferente. Se fosse o reconhecimento de um direito fundamental para ser exercido, eu até estimulo a retroatividade. Mas neste caso aqui, eu concordo com você de que não se teria como se pensar dessa forma. Bom, eu acho que dos pontos que eu havia notado, eu acho que nós exploramos tudo aí, quase já 1 hora, que é quando vai cair a nossa live. Não sei se você quer fazer alguma outra ponderação, Rogério. Nenhuma, acho que esgotamos. Eu anotei tudo aqui, eu já estou pronto para colocar isso nas edições seguintes do meu livro, porque
Não vai ser fácil o professor de penal explicar o princípio da legalidade depois dessa decisão. Vou ter que trabalhar muito com aquela minha introdução. O Supremo violou a legalidade, mais precisamente reserva legal? Sim. Tem algo de simbólico nisso. Apenas temos que julgar, nós, cidadãos, temos que julgar se essa simbologia que se quis dar a esse evento era uma simbologia proporcional à violação de um princípio tão caro para todos, que é o princípio da reserva legal. É isso. Meu amigo Rogério, olha, uma coisa impressionante. Nós estamos aqui há quase uma hora conversando. São 11 horas da noite no Brasil. Você está onde? Você tá em que cidade você está? Vinhedo. Vinhedo. Grande Vinhedo. A Grande Vinhedo. Eu estou aqui em Boston, nos Estados Unidos. A galera no Brasil inteiro. Isso é extraordinário. A gente poder, com o uso da tecnologia, atingir o Brasil, atingir os nossos queridos alunos, os nossos queridos seguidores, leitores, que estão sempre nos prestigiando. Então, acho que é um dever nosso. Vejo que você faz muito isso. Acompanho o seu trabalho maravilhoso de estar sempre junto aos alunos. Então, isso é no mínimo que é o mínimo que a gente pode fazer como um reconhecimento e um agradecimento por tudo que esses alunos representam em nossas vidas. Então, eu estou muito feliz, porque eu nunca vi isso aqui. A gente vai terminar essa live aqui, vai explodir essa audiência. Em 24 horas, isso aqui vai, não sei, vai chegar a 10 mil pessoas. Uma coisa alucinante, Rogério. Então, e a gente conseguindo atingir pelo Brasil inteiro. Isso é fantástico. Então, eu queria agradecer você ter aceito, especialmente os nossos alunos aí, essas 1000 pessoas que estão ao vivo, por estarem nesse momento compartilhando, aí, trocando ideia com todos nós. Obrigado, Pedro. Estou à disposição. Tendo outro tema como esse, pode contar comigo. Seu convite é intimação. Legal. Estou voltando os comentários aqui. Eu vou, então, tirar você da tela, vou falar tchau para os meus amigos e vou, se Deus quiser, conseguir salvar essa live por 24 horas aqui no meu Instagram. Rogério, muito obrigado, meu amigo. Sucesso e a gente se vê. Abraço. Valeu. Então, vamos lá. Estou conseguindo remover o professor Rogério da live. Queria, então, agradecer. Estamos há quase uma hora aqui conversando. Agradecer os amigos que estão aqui. A Cacá Carvalho está batendo palma. O Patrick Lobato diz que são 2 monstros do direito. Muito legal mesmo. Muito obrigado, Andréa Ponti. A Silvia está mandando um abraço aqui. Professor Gustavo Calçado, fala, professor. Beleza, muito obrigado. Um salve para Polance. A Mara Fernandes, Rogério Grinaldi, Neiva Costa, Marisa Sabag, minha amiga, muito obrigado, minha amiga, por tudo que você tem feito aí, tem ajudado a conseguir salvar as lives. Professor Delta Thiago, que emoção, meu amigo, o Trator está presente aqui. A Carla Borges, a galera toda, gente, olha que fantástico aqui. O Danilo Andrade, o Josié, de onde que é? De Santa Bárbara do Oeste, a galera de Manaus está presente. Professor Franco, fala, professor, beleza, meu amigo? Está aqui. Que mais aqui? A galerinha Davi, Aurélio, professor Aurélio Lobão, Teresina, meu amigo, grande Aurélio Lobão, que legal. Um monte de professor presente aqui, olha que legal, gente. Olha, a Hanna disse que foi perfeito, obrigado, foi excelente. A Marina, a Bruna também, o Alan lá de Alagoas, Alexandre Mendonça de Cascavel, a galera Marcele de Guarapari, no Espírito Santo. Se quiser falar de onde estão, o John Lennon, sobrinho de Paragomidas, Piauí, Recife, Porto Velho, olha que legal, gente. Olha, Juazeiro da Bahia, Brasília, olha, meu, isso é impressionante, é alucinante isso. Goiás está presente, a Mariana, o Arthur disse que amou, foi top. Isto é fantástico, galera. Então, eu queria a galera de Palmas, Paraíba, o Pedro da Nação Jurídica. Fala, meu amigo Pedro. Sensacional o trabalho que a Nação Jurídica tem feito aí. Belém do Pará está presente, Campina Grande, na Paraíba. Maravilha. Rio de Janeiro, Londrina. Olha isso, gente. É uma coisa alucinante. Meu amigo, minha amiga, Goiânia, isso é fantástico. Então, Governador Valadares, Laje, Santa Catarina, São Luís do Maranhão. Isto é demais. João Pessoa, na Paraíba. Minas Gerais. Meus amigos,
Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Obrigado por terem participado. Este ao vivo é emocionante, ele estimula o professor saber que tem 1.500 pessoas ao vivo, por mais que você possa assistir depois. É muito, muito fantástico para nós saber que tinha 1.500 pessoas naquele momento, cada uma com seu celular, espalhados pelo Brasil. Isto é demais. Brasil inteiro, Danilão. Danilão, muito obrigado. Renata, Meire. Galera, foi sensacional. Olinda. Olha isso, gente. É demais. Isso é fantástico, isso é demais. E aí divulgue para os amigos. Vou tentar deixar por 24 horas aqui. Se Deus quiser, vou conseguir salvar isso aqui. E nós vamos falando, gente. Foi bom demais. Isso só estimula a falarmos ou trazermos outros temas aqui nas lives que a gente tem organizado. E, de novo, professor Rogério Sanches, tenho admiração profunda, muito grande por você, meu amigo, e obrigado por ter aceito o convite do projeto Live do Lenza. Galera, muito obrigado. A gente se vê e até o próximo encontro. Valeu!